Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo de hoje, nós vamos falar mais sobre as regras de acentuação em português. Eu sei que é um tema bem complexo, bem difícil, que geralmente não tem tantos materiais e exercícios de português para estrangeiros sobre esse assunto. Então eu decidi falar mais sobre as regras de acentuação com vocês, porque recentemente eu compartilhei alguns testes lá nos stories do canal Brasileirices. Vocês enviaram muitas perguntas também sobre o tema da acentuação. Então, neste vídeo aqui, eu reuni 3 regras essenciais para você entender a acentuação em português e iniciar a sua jornada por esses estudos maravilhosos dos acentos em português. Quando você se dedica a estudar mais a acentuação em português, além de você melhorar a sua escrita, você também está fazendo um trabalho muito interessante com a pronúncia, porque acentuação e pronúncia são duas coisas que estão sempre conectadas. Quando a gente estuda acentuação, a gente também está estudando pronúncia e vice-versa. Então, são práticas muito interessantes, porque a gente está conectando essas duas coisas, tá? Esses dois temas da gramática do português. Então vamos lá para as nossas 3 regrinhas essenciais. A nossa primeira regra essencial, primeira dica essencial para o universo dos acentos é entender a diferença entre um acento agudo e um acento circunflexo. Vamos lá. O acento agudo, ele vai aparecer sobre as vogais A, E, I, O, U. Ou seja, todas. Todas as vogais. E o acento circunflexo, ele vai aparecer sobre as vogais A, E, O. Então, primeira dica importante. Não existe I e U com acento circunflexo. Acento agudo é aquele sinal assim, e ele vai marcar uma pronúncia aberta. Já o acento circunflexo, que muitas vezes, informalmente, aqui no Brasil, nós chamamos esse acento de chapéu ou chapéuzinho, ele vai marcar uma pronúncia fechada. É por isso, então, que existe diferença de pronúncia entre a palavra avó e avô. Eu tenho certeza que vocês já praticaram muitas vezes, né, essas duas palavras, desde as aulas iniciais de português. E então aqui a gente começa a entender melhor que o acento agudo, ele vai marcar um O e um acento circunflexo vai marcar um O. Então veja que tem a ver com uma pronúncia mais aberta e mais fechada. Esses dois acentos são os super importantes quando a gente fala sobre regras de acentuação. A gente está falando sobre acento agudo ou circunflexo. Então, as regras de acentuação que existem, elas são essencialmente para a gente decidir se uma palavra tem acento ou não, e se ela tem acento agudo ou circunflexo. A gente também tem, em português, um acento chamado grave, que é, na verdade, aquela fusão, aquela combinação do artigo a com a preposição a. A vira a. Quando, por exemplo, eu digo que eu vou à praia, que essencialmente é o mesmo que dizer eu vou para a praia. Esse acento chamado de acento grave, ou informalmente entre os brasileiros chamado de crase, ele não marca uma pronúncia diferente. Não é mais aberta, mais fechada, nada disso. A pronúncia de a, artigo, a, preposição e a com crase, como dizemos, é igual. A, não muda, tá? Já o tio, que é aquela cobrinha que vocês conhecem bem, ele não é formalmente considerado um acento. Ele é só um sinal gráfico que vai marcar a nasalidade. E ele vai aparecer sobre as vogais A ou O.
Por isso que em português nós temos a diferença entre a palavra sal e são, por exemplo, ou mal e mão, porque esse tio ele vai marcar a nasalidade. Então a gente já entendeu que essencialmente nós estamos falando sobre um acento agudo ou um acento circunflexo. Então, bora para a segunda dica essencial. A segunda dica é para entender que os acentos, eles sempre estarão presentes em sílabas tônicas. Calma aí, vamos com calma, muita calma nessa hora. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte de uma palavra. Em português, toda palavra que tem no mínimo 2 sílabas, obrigatoriamente vai ter uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. Sempre tem uma sílaba tônica. Não existe em português palavras que tenham 2 ou 3 sílabas tônicas. Sempre só tem uma. E sempre que aquela sílaba tiver acento, obrigatoriamente ela é atônica. E por que eu tô falando isso? Eu quero fazer uma rápida comparação com o francês. Meu francês é péssimo. Eu ainda sou muito básica no francês. Mas algo interessante de comparar francês e português é que em francês os acentos também existem, assim como em português, mas o acento em francês não está lá para indicar uma sílaba tônica. Afinal, as palavras em francês têm a última sílaba mais forte, né? Em português, não. Em português, sempre que tiver acento em uma sílaba, em uma vogal, você já vai saber, obrigatoriamente, que aquela sílaba ela é a tônica, ela é a sílaba mais forte. Atenção, porque não significa que toda sílaba tônica precise de acento. Existem palavras que não têm acento na sílaba tônica. Quer um exemplo? A palavra abacaxi. Qual é a sílaba mais forte da palavra abacaxi? Xi, né? Abacaxi é uma palavra de 4 sílabas. Abacaxi. Xi é o mais forte, mas esse i final não tem acento. E por que não tem acento? Porque existem regras. Existem várias regras de acentuação, casos especiais, exceções. E de acordo com essas regras, palavras que terminam com i e que tem a última sílaba mais forte não tem acento. Enfim, são várias essas regras e de acordo com essas regras, abacaxi não tem acento. Mas vamos pensar na palavra difícil. Difícil é uma palavra de 3 sílabas. Difícil. Fi é mais forte. Se eu leio essa palavra e eu vejo que ela está acentuada, não me resta dúvida de que a pronúncia dessa palavra é difícil e não difícil ou difícil. Porque, mais uma vez, sempre que tem acento, obrigatoriamente eu sei que aquela é a sílaba tônica. Voltando no exemplo do avô e avó, às vezes essa sílaba tônica vai ter uma pronúncia aberta e às vezes vai ter uma pronúncia fechada, mas eu sei que ela é a mais forte. E finalmente vamos para a nossa terceira dica essencial. Essa aqui é boa, essa é maravilhosa. Porque a terceira dica é sobre as palavras proparoxítonas. Não se preocupa com esse nome. Bom, em português existem 3 divisões super importantes quanto à tonicidade das palavras. Eu falei para vocês que sempre palavras com mais de 2 sílabas obrigatoriamente precisam ter uma sílaba tônica. Todas as vezes que a antepenúltima sílaba de uma palavra for tônica, for mais forte, essas palavras são chamadas de palavras proparoxítonas. Vou falar um pouquinho de gramática aqui com vocês. As palavras que têm a última sílaba mais forte, elas são chamadas de palavras oxítonas. A
palavra avô e avó, por exemplo, são palavras oxítonas, porque a última sílaba é mais forte. O mesmo a palavra abacaxi, que eu falei para vocês. Xi é mais forte, então são palavras oxítonas. Última sílaba mais forte. As palavras paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba mais forte, como o exemplo que eu dei, difícil. Difícil. Fi é a penúltima sílaba, porque a gente sempre tem que contar de trás para frente. As palavras proparoxítonas, como por exemplo a palavra música, são palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, antepenúltima sílaba mais forte. Todas, sem exceção, todas as palavras proparoxítonas em português têm acento agudo ou acento circunflexo. E mais uma vez aqui você vai saber a importância de saber a pronúncia da palavra, porque a gente só sabe que uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona se a gente sabe pronunciá-la bem. E, já que todas as palavras proparoxítonas têm acento, vou mostrar para vocês 6 exemplos. O primeiro exemplo, quer dizer, eu já falei a palavra música, então vou dar mais 6. A palavra árvore. Árvore tem acento agudo. Árvore. É uma palavra de 3 sílabas, contando de trás para frente, ar é a sílaba mais forte. Como que eu sei? Porque a pronúncia da palavra é árvore. Não é arvore e não é arvoré. Então é árvore, é a antepenúltima sílaba mais forte. E é agudo, porque é uma pronúncia aberta e não fechada. É árvore e não árvore. Então ele tem acento agudo, uma palavra que tem acento agudo. Próximo exemplo, a palavra ótimo. Mesma coisa, ótimo. Ó é uma sílaba tônica, é a antepenúltima sílaba da palavra. Se ela é mais forte, obrigatoriamente precisa de acento. E a pronúncia é ótimo e não ótimo, certo? A palavra zodíaco. Olha que interessante. Eu tenho muitos estudantes que falam zodiaco, mas a pronúncia não é zodiaco. A pronúncia é zodíaco. Zodíaco. A antepenúltima sílaba é mais forte, então tem que ter acento. E é óbvio que é acento agudo, porque não existe i com acento circunflexo. A palavra trânsito, mesma coisa. Antepenúltima sílaba mais forte. E é trânsito, não é trânsito, né? É uma pronúncia mais fechada. Então, a gente já sabe que tem acento circunflexo. Mais 2 exemplos. Acadêmico. Acadêmico já é uma palavra com mais sílabas. Acadêmico, 5 sílabas. Mas você se lembra que a gente conta de trás para frente. E contando de trás para frente, D é a antepenúltima, é a mais forte. Acento circunflexo, porque é acadêmico, não é acadêmico. E finalmente, o último exemplo de hoje, lâmpada. Mesma coisa, a pronúncia é lâmpada e não lâmpada. É uma pronúncia fechada e nasal, né? Por causa do M, assim como trânsito, lâmpada. Além da questão do acento, ainda tem uma nasalidade bem marcada. Essas foram as regras essenciais para você iniciar a sua jornada no mundo maravilhoso dos acentos. Mas se você tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto, eu quero te convidar a fazer parte do meu curso de acentuação. A acentuação, tudo que você precisa saber, é um curso gravado, são videoaulas gravadas que você pode assistir quando, onde você quiser, quantas vezes você quiser. E em menos de 2 horas você vai se tornar um especialista em acentuação em português.
Eu vou mostrar para vocês todas as regras, as exceções. Nesse curso também tem bastante prática de pronúncia, com pares de palavras. Por exemplo, práticas com metro e metrô, um pouco de exercício de nasal também, como o caso do pau e pão, por exemplo. E vários exercícios para vocês praticarem sozinhos. Um pouquinho de gramática, acentos diferenciais, como por exemplo o verbo ter, que tem acento circunflexo no plural, mas não tem no singular, como no caso de ela tem vários chocolates e elas têm vários chocolates. Por que esse tem de plural tem acento? Então nós vamos estudar tudo isso nesse curso. Todas as informações estão aqui neste link, www.brasileirices.com/acentuacal ou acentuação. E você pode adquirir essas videoaulas. Todo o material está em PDF para você baixar e fazer as práticas. E a todos os inscritos do curso, a gente vai oferecer uma aula especial e exclusiva para quem faz parte do curso, que é uma aula ao vivo dia 20 de outubro deste ano, à 13h de Brasília. A gente vai se encontrar ao vivo para praticar mais acentuação, mais pronúncia e poder tirar a dúvida de vocês sobre o lindo e maravilhoso e complexo universo da acentuação. Se você quer melhorar a sua escrita em português, se você também está se preparando para o exame CELP-BRAS, acho que vai ser um curso bem legal e que, sem dúvida alguma, vai ajudar muito na sua pronúncia, porque, como eu disse para vocês, as duas coisas estão muito conectadas, pronúncia e acentuação. Então, se você quiser se inscrever, o link tá aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. A gente se vê por aqui pelo YouTube, também lá no Instagram do Canal Brasileirices, @Canal Brasileirices. E aqui embaixo na descrição deste vídeo também tem os links dos meus outros materiais de português para estrangeiros, meus outros cursos, videoaulas gravadas e etc. Muito obrigada, tchauzinho e até o próximo vídeo.